Olá, bom dia! Que bom que você está aqui com a gente. Na próxima meia hora, você, produtor, produtora de aves e suínos, vai acompanhar todas as informações sobre o setor. E esses são alguns destaques do Ligados e Integrados de hoje. Conforto térmico, vamos conversar com o zootecnista Marcos Martinez do Vale sobre a importância da ambiência na avicultura. Você vai conhecer a história do extensionista Guilherme Silva, as referências, os sonhos e os desafios da profissão. Produção intensiva na suinocultura é o tema de hoje da série que iniciamos esta semana. Vamos continuar acompanhando as perspectivas para o setor. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ligados e Integrados. A gente começa o programa de hoje com o quadro de A a Z com CFMV. O estresse por causa da temperatura pode afetar o desempenho de frangos de corte, diminuir a ingestão alimentar, prejudicar o ganho de peso e a imunidade das aves. Proporcionar conforto térmico é essencial para garantir o bom desenvolvimento do lote e evitar prejuízos. Para tirar nossas dúvidas sobre ambiência e bem-estar animal, vamos conversar com o zootecnista, professor de avicultura da Universidade Federal do Paraná, Marcos Martinez do Vale. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Daniele. Bom dia aos ouvintes do programa Integrados. E é um prazer falar com vocês. Eu agradeço a indicação do CFMV para conversar com vocês. Ótimo, a gente que agradece você estar aqui conosco. Marcos, eu vou começar perguntando para você por que a ambiência é um ponto tão importante para a avicultura. Depende muito das condições físicas do ambiente. E a ambiência, ela estuda essas variações físicas ambientais e como que elas impactam na vida dos animais. E na avicultura moderna, uma das coisas que acontece é o confinamento em ambientes, e esse ambiente, quando você está num país tropical, você tem muito problema de calor em excesso, e você precisa tratar isso de alguma forma, avaliar essas condições ambientais. E uma das formas é por intermédio da ciência do ambiente, da ambiência. De que forma o produtor pode mitigar o estresse provocado pelo calor nas granjas e garantir a ambiência? Eu sou da opinião que a avaliação estratégica do lugar onde você está, onde você mora, as condições climáticas é o primeiro passo. E, em seguida, você planejar as suas instalações. Como a gente tem um horizonte de tempo da avicultura relativamente longo, a gente vem com modificações das instalações. Então, a gente tem instalações novas que já são concebidas dentro de projetos adequados e muitas das que já existiam previamente, que com a evolução de equipamentos e sistemas controladores, eles vêm se adaptando para essas novas oportunidades que a gente tem dentro da instalação de aves e suínos. Certo. De que forma a ambiência influencia na nutrição das aves, Marcos? Custa caro promover essas medidas ou há iniciativas que um pequeno produtor pode aplicar e já sentir a diferença no bem-estar dos animais e na produtividade da granja? Daniela, o que mais custa caro é a gente não saber o quando perde. Sim. E esse é um dos grandes problemas na avicultura, a gente não ter mensurações exatas e precisas de todas as nossas perdas econômicas por causa de problemas de ambiência. Se a gente for falar em investimento de galpões climatizados,
a gente tem um montante financeiro relativamente alto. A gente pode falar de galpões de mais de R$1 milhão. E, contrapartida, se a gente considerar que uma instalação ela tem uma vida produtiva de acima de 30 anos, então, se você colocar um galpão com 6 lotes e meio por ano, numa condição simples, até 42 dias, e você tiver perdas produtivas em todo lote que você conduzir nesse galpão, o teu resultado final lá na frente, você vai se arrepender de algumas decisões mais econômicas no início. O exemplo mais clássico disso daí é a escolha do telhado. Eu posso escolher um telhado de telhas de fibra-cimento, bem baratas por metro quadrado, porém elas vão trazer um conjunto de problemas por condições de ambiência ao longo da condução dos lotes, que lá na frente eu vou perder muito mais do que eu economizei num erro de planejamento no início da implantação do meu aviário. Certo. Marcos, para você, qual a importância da zootecnia de precisão, que trata a produção animal como um conjunto de processos interligados para a garantia da ambiência na avicultura? A zootecnia de precisão é uma coisa nova para a gente, né? Principalmente porque envolve as tecnologias de IoT, a comunicação entre sistemas, né? Então, você tem um sistema de climatização, um sistema de alimentação, um sistema de fornecimento de água, a própria comunicação da granja com a integradora e o abatedor, a fábrica de ração. Então, a zootecnia de precisão, ela permite ligar todos esses sistemas e fazer coisas que eu, como ser humano, eu não consigo fazer. Um dos exemplos, ele está ligado diretamente ao bem-estar das aves. Então, a gente está falando de ter visão de máquina, audição de máquina e sistemas computacionais que eles possam simular o pensamento de muitos especialistas dentro de um galpão. Então, por exemplo, eu posso ter a competência de vários especialistas, os maiores especialistas do assunto, dentro de um único galpão. E a gente ainda precisa evoluir um pouco dos produtos que a gente tem disponível no mercado. Mas o que vem por aí, para chegar na mão do produtor, a gente tem uma expectativa de que possa trazer uma capacidade muito maior da gente reduzir o nível de desperdício que a gente tem hoje na produção a campo. Então, a gente tem várias oportunidades de melhoria. Mas um fato interessante é que o que eu poderia fazer com um rebanho de 15 galinhas em termos de melhoria de bem-estar, eu posso fazer com as minhas 30 mil aves dentro de um galpão que possa embarcar tecnologias como visão de máquina, audição de máquina e sistemas inteligentes. Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade de vocês e agradeço mais uma vez a indicação pelo CFMV. Obrigada e até uma próxima. Deixa eu fazer um lembrete aos médicos veterinários e zootecnistas. O recadastramento do sistema CFMV, CRMVS, agora é digital. Se programe para atualizar os dados e receber a nova cédula profissional na sua casa. Você receberá no formato físico e a novíssima versão digital. O documento tem fé pública, atende aos padrões de segurança e autenticidade e é necessário para o exercício legal das profissões. Por 2 anos, os profissionais que fizerem um recadastramento digital de forma voluntária receberão uma nova cédula de identidade profissional gratuitamente. É só acessar por esse QR Code que aparece aqui na tela. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, aponta que o agronegócio começou o ano movimentando positivamente o mercado de trabalho brasileiro. No geral, as empresas do
agro mais contrataram do que demitiram no primeiro mês de 2023. E aqui no Ligados Integrados, buscamos apresentar para todo o público as mais variadas posições de trabalho que envolvem toda a cadeia de produção. E hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho do extensionista Guilherme Silva. Acompanhe. Muita gente imagina o extensionista só como o cara que vai melhorar o resultado zootécnico do lote, né? Na verdade, é um pouco mais que isso. Se ele tem aquele conhecimento, ele tem a possibilidade de levar isso para o produtor, mas se ele não tiver uma relação boa com o produtor, com o granjeiro, com a equipe que ele está trabalhando, ele não consegue passar isso para o pessoal, não consegue passar isso para a equipe na propriedade, né? Então, assim, é fundamental ter uma boa relação. Exemplificar o que você quer, o objetivo da sua visita, sempre buscar mostrar coisas para o produtor, exemplificar a situação, passar o conhecimento para ele de uma maneira mais clara possível, né? A história do Guilherme com a integração começou em 2012. Ele era vestibulando e já havia passado no curso de fisioterapia. Estava até matriculado, quando um professor muito querido chamou para conhecer o sistema de integração. A gente fez a visita, fui recebido por uma zootecnista lá na época, né? E ela tinha um fervor, uma paixão tão grande, né? E aquilo lá passou para mim. Cheguei em casa, falei para minha mãe que ia cancelar a matrícula da fisioterapia que eu tinha passado. Minha mãe ficou louca, né? Não aceitava de jeito nenhum. Cancelei a matrícula. Fiz o vestibular, passei em zootecnia na Unesp de Jaboticabal e fiquei a graduação inteira trabalhando com avicultura, né? Quando ele chegou na fase do estágio, apareceu a oportunidade de ingressar na extensão rural. O extensionista ele tem como objetivo nas visitas dele, né, buscar oportunidades, seja regulagem de equipamento, seja algum manejo, seja de qualquer jeito colaborar com o produtor, né? E nós fazemos essa ligação do produtor com a empresa, buscando um resultado zootécnico, buscando um objetivo melhor para ambas as partes, né? E para manter sempre a qualidade de suas entregas, o Guilherme busca boas influências. Dentro das minhas referências eu tenho pessoas que eu me espelho dentro da unidade, né? Pessoas que me deram oportunidade e pessoas que eu aprendi muito. Eu gosto de colar com um pessoal que é mais velho, pessoal que já sabe o atalho, já sabe que vai somar na minha formação. No ano de 2020 eu consegui, né, receber o resultado do frango de corte, né, o melhor resultado da unidade de amparo e o quarto melhor do Brasil. Então, assim, acredito que muito isso pelo apoio da equipe técnica, pelo apoio da gerência, pela oportunidade que eu tive já desde do estágio, né, de ter esse conhecimento. O Guilherme conseguiu bons resultados com os produtores e um em especial marcou a trajetória dele. O primeiro produtor que ganhou o melhor do mês que eu recebi, né, e era um produtor que não vinha com resultados expressivos na região. Foi um trabalho de formiguinha, passo a passo, desde de manejo inicial a manejo final, estando junto com ele, realizando 2, 3 visitas na semana, né? E aí quando veio essa premiação do melhor resultado do mês, isso foi muito relevante. Isso foi muito significativo profissionalmente e pessoalmente para mim. Já deu para perceber que o trabalho do extensionista é um sonho que se sonha junto com um produtor rural. Sempre desafiador, né? Você lidar com um sonho de uma outra pessoa. Às vezes o que para a gente tem um peso, para outra pessoa tem um volume, uma proporção muito maior. Então, se colocar no lugar do produtor, se colocar no lugar do granjeiro, quando você vai solicitar uma orientação, você vai dar uma orientação para ele técnica, ver se aquilo é cabível, se é realizável, se ele vai conseguir concluir aquilo com qualidade, porque não é fácil. Todo mundo levanta de manhã querendo sempre o melhor, buscando um objetivo maior. Mas no final do dia é que a gente vê se a gente conseguiu atender, se a gente conseguiu realizar tudo que foi predisposto, né? Tudo que foi passado. Todo mundo tem um sonho, né? O produtor tem um sonho.
O meu sonho, quando eu saí da minha cidade de Franca, né, e vim para Amparo, meu sonho era dar uma condição melhor para minha família. Era buscar uma fonte de renda melhor, ter um conforto financeiro melhor. E eu estou conseguindo realizar isso para minha família com esse trabalho, mas com essa distância, né? Então, tudo tem o pró e tem o contra, o copo cheio e o copo meio vazio. Parte familiar, às vezes ela está um pouco distante, está um pouco vazia, mas eu estou conseguindo colaborar financeiramente com a minha família. No próximo bloco, vamos abordar o bem-estar animal dos suínos. Não perca! E quem vai trazer atualizações sobre o valor do suíno vivo, cotação e exportação é o analista de mercado César Castro Alves. Na suinocultura, os preços acomodaram um pouco desde o início de março. Vale lembrar que no mês anterior, em fevereiro, o suíno vivo subiu cerca de 10%, um pouco menos, um pouco mais que isso, dependendo do estado. Então, as cotações já estavam acima de R$ 8,00 no início do mês, cederam um pouco. O que vem acompanhando aí os preços também mais fracos dos cortes de bovinos, né, especialmente o dianteiro, e até os preços de frango também estão um pouco mais fracos. Não tem nada a ver com o assunto de gripe aviária, mas com uma oferta um pouco elevada no mercado interno. Por outro lado, as exportações de carne suína foram muito boas no mês de fevereiro, cresceram 9% em relação a fevereiro do ano passado, próximas de 90 mil toneladas. Isso significa um crescimento de quase 14% no primeiro bimestre, o que sem dúvida é um bom começo de ano para a suinocultura. Entretanto, o preço de exportação, o preço médio em dólares, caiu um pouquinho, 0,4%, o que ainda é um patamar bastante elevado, 13% maior, né, no bimestre janeiro-fevereiro desse ano em relação ao ano passado. Isso é importante que os preços não cedam muito, porque tem sido a exportação que tem sustentado bastante o setor, dado que as margens continuam apertadas. Então, agora nós temos que observar como é que os preços vão se comportar nas próximas semanas, dado que aparentemente a oferta de suínos ainda não foi reduzida e é uma época que o consumo não é tão forte. Então, basicamente são esses os pontos das últimas semanas. A gente tem no frango e no suíno os preços um pouco mais fracos e especialmente na avicultura esse assunto da gripe aviária é bastante forte, que precisa ser acompanhado, né? Isso é bem relevante, que tem colocado o setor em alerta no Brasil. As medidas de prevenção da entrada da doença no Brasil têm sido reforçadas, o que é bastante importante. Mas é importante também, nesse momento, as empresas e os produtores integrados estarem se preparando para a eventualidade da doença ocorrer no Brasil em granjas comerciais. Definitivamente isso pode acontecer e é importante que seja bastante claro para as empresas e os seus produtores a definição, né, das regulamentações de o que fazer, os procedimentos em caso de ocorrência. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. O bem-estar animal é um quesito muito importante na suinocultura, especialmente na produção intensiva. Esse é o assunto de hoje. Vamos acompanhar as dicas. O alojamento de fêmeas gestantes é um ponto importante na suinocultura. Tem muitos lugares no mundo em que já se proibiu a criação das fêmeas nas baias individuais de gestação. Isso porque a fêmea tem uma limitação de movimento. Assim, em muitos países, já se tornou obrigatório a criação desses animais em baias coletivas. No Brasil, isso vem gradativamente mudando. Foi firmado, se eu não estou enganado, um termo para que, num período de mais ou menos 10 anos, todas as criações passem a alojar as fêmeas em baias coletivas e não mais nas baias individuais. Tá? Da mesma forma, existem outros pontos, pensando, por exemplo, na criação dos animais em crescimento e terminação,
de se promover enriquecimento ambiental nas baias, para que os animais possam exercer comportamentos que são característicos da espécie, né? E com isso ficarem em melhores condições de bem-estar. Outro ponto importante é com relação à idade de desmame. Tem muitos lugares que também, por lei, a idade mínima para desmame é de 28 dias. No Brasil, a maior parte das granjas pratica idades um pouco menores, né? Alguns pontos também, como corte de dentes, corte de cauda. Tem trabalhos de pesquisa que questionam se a forma de fazer ou se realmente é necessário que isso seja feito, né? Então, são pontos que podem vir a ser modificados num futuro próximo. Além disso, existem outras práticas que contribuem para a melhoria do bem-estar durante o ciclo de vida desses animais. Se a gente pensar em automação, por exemplo, para controle do ambiente, né? Para sempre, vamos pensar em criações que tenham um ambiente fechado, controle de temperatura, né? Então, a automação no sentido de medir as condições ambientais para sempre promover, por exemplo, ventilação adequada ou para diminuir a temperatura interna de um barracão, para que sempre os animais sejam mantidos na zona de termoneutralidade, que a gente chama, né? Ou seja, naquela faixa de temperatura e umidade em que eles se sentem efetivamente confortáveis, né? Tudo isso também contribui positivamente para o bem-estar. O produtor deve pensar também na qualificação da mão de obra de quem lida diariamente com os suínos. Amanhã nós vamos falar de normativas ambientais. Não perca! O Ligados e Integrados de hoje vai ficando por aqui. E se você perdeu algum conteúdo do programa, é só ir no youtube.com/Ligados Integrados, que lá no nosso canal do YouTube você consegue assistir todos os nossos conteúdos. E aproveite para se inscrever no canal. É isso, por hoje é só. Amanhã tem muito mais e eu te espero às 11h30. Até lá!